Ótima noite para os irmãos. Desde já uma feliz semana. Vejo que essa igreja aqui, ela interpreta bem, literalmente, aquele conselho de Jesus de sentar nos últimos bancos, né? Os irmãos aí gostam. Quem se sentir mais à vontade, pode chegar mais à frente. Mas, se estiver bem no lugar onde você está, pode ficar aí mesmo. O assunto que eu quero conversar com os irmãos hoje é sobre a encarnação de Jesus. Eu estava conversando com a Ariane, que cantou aqui há pouco tempo, e eu perguntei para ela: você acha que a igreja vai querer ouvir um sermão sobre a encarnação de Jesus já uma semana após o Natal? Não fica meio fora de época? E ela respondeu corretamente. Ela disse: esse assunto nunca vai ser fora de época. E é verdade. Eu pude assistir aqui a apresentação que essa igreja fez na semana passada, no domingo à noite, exatamente uma semana. Achei muito bonito. E hoje vamos fazer aqui uma espécie de complementação teológica. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto tão bonito que é a encarnação de Jesus e tão importante para nós como cristãos. Queria que vocês abrissem comigo em João, capítulo 1. Nós precisamos entender, irmãos, a encarnação de Jesus do ponto de vista da história e da teologia das Escrituras. Jesus não era um mero ser humano ou um mero ser celestial que foi humanizado. Quando a gente olha como as pessoas do mundo interpretam Jesus, elas dão a ideia de que ou ele foi um mero ser humano, um grande sábio, ou ele foi um revolucionário político, alguém que morreu por pregar a justiça social, que morreu por pregar o amor, que veio até aqui entre nós e pregou a verdade. Tudo isso pode ser verdadeiro, talvez de alguma perspectiva, mas o objetivo principal de Jesus ao vir a esse mundo não era simplesmente pregar justiça social, nem tampouco pregar apenas amor. Na verdade, esses assuntos são manifestados tanto nas palavras como nas obras de Jesus, mas o seu grande ato por nós foi morrer na cruz do Calvário. Cristo encarna já como uma ovelha encaminhada ao matadouro. Ele veio a esse mundo já sob a consciência, desde o céu, de que sua missão era morrer por nós. Costumamos focar nesse ponto extremo da vida de Jesus, que é a sua morte. E hoje eu quero prestar um pouco mais de atenção com os irmãos aqui no outro extremo da vida de Jesus, sua vida humana, que foi a sua encarnação. Dois grandes mistérios, na verdade. Como Deus pôde morrer na cruz do Calvário, como o Filho de Deus ali padeceu, e um outro mistério tão grande quanto esse é como é que Deus pôde encarnar num ser humano. Veja comigo o Evangelho de João aí no capítulo 1, a partir do verso 1 nos é dito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como um testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos que virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista no caso, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. No verso 10 ele prossegue: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E por fim o verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, é uma espécie de hino cantado na igreja primitiva. Como assim, Jason, um hino? É um hino registrado de forma escrita.
Para que nós possamos compreender melhor esse texto e outros, eu queria que a gente fizesse uma breve oração para que o Espírito Santo nos iluminasse nesse momento. Vamos falar com Deus. Pai eterno, Tua palavra está aberta diante de nós. Te pedimos que hoje ela seja o Teu instrumento de transformação. Que ela fale aos nossos corações, transforme as nossas mentes e nos ajude a ver as coisas com os Teus olhos. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa. No nome de Jesus te oramos. Amém. João, o evangelista, começa testificando no seu evangelho sobre o princípio em que o verbo estava com Deus. Diferente dos outros 3 evangelistas, João retrocede a um ponto muito mais primitivo do que eles. Se você vê os outros evangelistas, você vai ver como eles descrevem a origem, o nascimento de Jesus. Na verdade, apenas Mateus e Lucas é que descrevem o nascimento de Jesus assim, com complexidade, com detalhes. Se você olha para o evangelho de Mateus, por exemplo, ele não apenas descreve o nascimento de Jesus, mas descreve até a sua genealogia. Ele fala que Jesus é um descendente de Davi e retrocede os antecedentes de Jesus, seus antepassados, até Abraão. Lucas vai um pouco mais além. Ele retrocede os antepassados de Jesus até Adão. Os 2 evangelistas queriam mostrar coisas distintas. Mateus queria mostrar que Jesus era o rei davídico prometido, a semente de Abraão, que foi dada como promessa a ele, que viria ao mundo um dia para salvar todo Israel e todo mundo, na verdade. Já Lucas queria mostrar que Jesus não apenas era para Israel, mas ele veio para salvar a todos. Por isso que ele retrocede a genealogia de Cristo até Adão. Mas João vai mais além. Ele coloca Jesus não apenas como alguém que descendeu da raça humana, alguém que veio como homem, mas ele mostra que Jesus estava desde a eternidade com Deus. O Evangelho, esse conhecimento transformador de Cristo, é muito importante para nós, para a nossa saúde espiritual, tanto individualmente como com a igreja. Esse conhecimento de Jesus, conhecimento simples de que Ele era o Salvador, de que Ele veio até esse mundo, morreu por nós, de que nós somos pecadores, necessitamos dEle, pode parecer uma mera informação intelectual, apenas dados, e uma história, mas não se trata simplesmente disso. Sempre que alguém ouve o Evangelho de Jesus Cristo, ali o Espírito Santo usa aquelas palavras para abrir o coração daquela pessoa, para que a mente dela se abra, compreenda melhor que ela é uma pecadora, necessita de um Salvador e que Deus providenciou esse Salvador na pessoa de Jesus. Não achem que quando vocês falam de Cristo para alguém, vocês estão relatando uma mera história ou relatando a sua crença. Você está relatando a verdade objetiva, a verdade absoluta da salvação que Deus providenciou para nós. Essa salvação, ela é vista no Novo Testamento como uma espécie de nova criação. E é até interessante como aparece aqui. Veja qual é a primeira parte, a primeira frase do verso 1. Fala-se que no princípio era o verbo. Quando vocês leem essa frase aqui, no princípio, lembra de alguma outra passagem da Bíblia? Com certeza lembra, né? Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João está mostrando para nós aqui que aquele mesmo princípio do qual escreveu Moisés, aqui se fala como Jesus estando presente lá. O verbo que encarnou entre nós já existia antes de vir a esse mundo. Ele estava lá no princípio, na presença do seu Pai. E veja como João modela a imagem de uma nova criação aqui. Vocês lembram qual foi a primeira coisa criada no primeiro dia? No primeiro dia Deus disse o quê? Haja luz. E João começa a falar que nele estava a vida e ele era a luz dos homens. O Evangelho é visto como uma obra de uma nova criação, que teve início na pessoa de Jesus Cristo e é trazido até nós. O detalhe mais chocante de todos esses aqui é quando João chega no verso 14. Ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a verdadeira encarnação. Encarnação, irmãos, é vocabulário cristão, certo? Encarnação aconteceu uma única vez na história e com uma única pessoa. É verdade que existem doutrinas aí mundo afora, como no espiritismo, no kardecismo e várias outras correntes religiosas que falam de reencarnação. Alguém que morre, sai do corpo, faz uma viagem astral até outro lugar e retorna num outro corpo ou numa outra forma. Mas essa doutrina não existe do ponto de vista bíblico. Encarnação aconteceu uma única vez na história e com um único indivíduo. O que significa encarnação, Jason? Encarnação, irmãos, é o ato de assumir a natureza humana.
receber a natureza humana, ganhar uma natureza humana. Mas Jason, eu e você não somos humanos? A gente não encarnou? Não, nós não encarnamos. Eu não assumi uma natureza humana. Eu já nasci sendo homem. Eu não ganhei a natureza de ser humano. Eu já fui concebido desse modo. Jesus não. Jesus, que existe desde a eternidade, que não tem princípio e jamais terá fim, ele não tinha natureza de homem. Ele não tinha natureza humana, tinha apenas natureza divina. Quando ele vem a esse mundo, ele completa o significado dessa palavra, encarnação, porque ele ganha a natureza de ser humano. Ele assume a forma de servo, a forma de homem, a forma de um ser humano, ganhando os atributos que eu e você temos: braços, cabeça, pernas, peito, uma mente humana, um coração humano, desejos humanos em um certo sentido, vontades humanas, necessidades humanas. Tudo isso o Filho divino de Deus ganhou ao vir a esse mundo. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso durante essa noite. Aqui é necessário que os irmãos entendam um detalhe sobre a doutrina da encarnação. Quando dizemos que Jesus encarnou como homem, nós não estamos querendo dizer que ele deixou de ser Deus. Tanto é que João começa com a afirmação de que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E que ele foi o responsável por originar todas as coisas, por criar todas as coisas como um instrumento do seu Pai. É curioso isso, né? Quando nós estudamos a Bíblia inteira, nós percebemos uma doutrina, demos um nome para ela, chamada de doutrina da Trindade, onde se fala de um único Deus, um único ser, mas que é composto por três pessoas, três personalidades, três mentes distintas. A gente percebe isso ao longo das Escrituras. Jesus falava, por exemplo, eu e o Pai somos um. Observe, Jesus nunca disse eu e o Pai sou um no singular, como se ele e o Pai fossem a mesma pessoa. Jesus não era maluco, irmãos. Quando ele se ajoelhava para orar, ele orava para alguém que era diferente dele, alguém que era distinto dele, que estava no céu. Pai nosso que estás nos céus. Lembra que foi assim que ele ensinou a sua oração? O Pai e o Filho, assim como o Espírito, são três pessoas distintas, mas eles perfazem um único ser, a divindade triuna. Na encarnação aparece um mistério semelhante. Se Deus é um ser em três pessoas, na encarnação nós encontramos o contrário. Como assim, Jason? Nós encontramos uma única pessoa, Jesus, mas com duas naturezas. Jesus possuía uma natureza completamente humana e também possuía uma natureza completamente divina. Jesus não era, irmãos, como algumas pessoas às vezes representam errado, metade homem, metade Deus. Não era isso não. Se você disser que ele era metade homem, então ele era um ser humano incompleto, né? Ou que ele era metade Deus, então ele era Deus de modo incompleto. Deus não pode ser Deus de modo incompleto, isso não faz sentido. Jesus, ele era completamente humano, sua natureza humana era completa como a nossa, mas ele também era completamente Deus. Ele também não era, irmãos, como alguns falam do jeito errado, duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana ali naquele corpo. Não, Jesus não era dois indivíduos, ele era um indivíduo só que na posse de duas naturezas. Ah, Jason, quer dizer que Jesus então era uma mistura de Deus e homem? Não, ele também não era uma mistura de Deus e homem. Não é que Deus pegou a natureza divina, a natureza humana, colocou num caldeirão, misturou, aí saiu Jesus. Não é isso. As naturezas divina e humana de Jesus eram integrais em si mesmas. Se você chegasse para Jesus e olhasse para ele, irmãos, você veria um homem, uma pessoa completamente humana. Talvez, até mesmo por esse motivo, alguns tivessem dificuldade em acreditar nele. Imagina alguém chegando para você e dizendo: olha, eu sou o teu Salvador, eu existo desde a eternidade, eu sou, antes que Abraão existisse. Aí você olha para a pessoa e vê um ser humano. Ia ser um pouco difícil de acreditar, né? É por isso que Deus não deixou isso como matéria do nosso próprio coração. Ele deu o Espírito Santo para que a gente pudesse crer nessas verdades espirituais. Mas Jesus era alguém completamente humano. Quando se olhava para ele, se via um homem. Então ele não era duas pessoas, ele não era uma mistura de naturezas humanas, não. Você pode dizer que Jesus era inteiramente homem e ao mesmo tempo ele era inteiramente Deus. Jason, mas o que aconteceu na encarnação? João apenas diz aqui que o Verbo se fez carne. Ele não deu muitos detalhes sobre isso.
ele não explicou muito bem como foi esse processo. Existe uma outra passagem no Novo Testamento que nos indica isso. Jason, existe alguma coisa no Antigo Testamento? No Antigo Testamento não há com muita clareza a encarnação de Jesus, porque seria difícil explicar isso como uma profecia. Mas existem símbolos. Por exemplo, quando você abre o Antigo Testamento, você lembra da primeira vez que Moisés se encontrou com Deus? Lembra onde é que foi? No Monte Sinai, né? Não na ocasião em que ele recebeu os 10 mandamentos, isso aí foi muito tempo depois. Mas o primeiro encontro que ele teve com Deus, no Monte Horebe ou no Monte Sinai, foi quando ele encontrou o Senhor numa sarça ardente. Aquela sarça ardente que queimava, mas não era consumida, abrigava a presença do Deus infinito. Observe só que símbolo interessante para a encarnação de Jesus. O Deus eterno, o dono de toda a criação, o intransponível, o infinito, na presença de um simples arbusto. Isso era um símbolo da encarnação de Jesus, em um certo sentido. Deus, sendo o mais elevado, desce de sua posição e assume uma natureza até mesmo inferior à que ele tinha, a natureza de um ser humano. Isso é explicado com bem mais detalhes, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, que é para onde eu queria ir com vocês agora. Vejam comigo em Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Eu disse para vocês que esse era um hino cristológico, um hino de louvor a Jesus. Existem muitos hinos cristológicos registrados no Novo Testamento, certo? Nós não sabemos exatamente como era o ritmo deles, como é que se tocava, como é que era cantado na congregação, mas por causa da linguagem, do modo como estão escritos na língua original, se percebe que eles têm a forma de um cântico, a forma de hino. João capítulo 1 tem essa forma, e esse texto que nós vamos ler aqui também tem a forma de um hino. Paulo, que foi quem o escreveu, já conhecia esse hino. A congregação dos filipenses também conhecia esse hino. Paulo está meio que trazendo à memória dos irmãos um louvor que eles cantavam juntos para lembrar de ensinos espirituais que eles precisavam recordar naquele momento. Veja comigo qual era o problema da igreja dos filipenses. Pela leitura você vai perceber. Veja comigo Filipenses capítulo 2, no verso 1. Ele fala assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completem a minha alegria, de modo que penseis o quê? Como é que está na sua versão? Que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais, como é que diz aí? Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Opa, peraí, se Paulo está dizendo que a igreja precisava ser unida de alma, ter o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, qual vocês acham que era o problema lá? Divisão, né? Os irmãos estavam divididos, estavam com disputas entre si, não tinham o mesmo pensamento, não tinham comunhão, não tinham entranhados afetos de misericórdia, não tinham sequer o Espírito. O problema ali estava grande. O problema dos filipenses estava começando a crescer, e Paulo envia uma carta para corrigir isso. Vocês precisam ter união. Aí você pensa, mas Jason, o que é que isso tem a ver com a doutrina da encarnação que você veio falar hoje? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aqui a gente percebe a maestria do apóstolo em utilizar teologia para corrigir um problema da vida prática. Às vezes a gente pensa que o estudo das Escrituras, né, o estudo profundo da palavra de Deus, é uma coisa apenas dos teólogos, das pessoas que gostam muito de estudar a Bíblia, ficam trancadas em casa. Não, isso pertence à vida prática. E Paulo vai mostrar isso aqui. Veja o que ele fala no verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é de quem? Como é que ele fala? Dos outros. O apóstolo nos mostra aqui qual é o verdadeiro significado de humildade. Ele vai usar o exemplo de Jesus adiante. Veja que interessante aqui. Ele fala, vocês não devem fazer nada por partidarismo, por uma glória vazia, por vanglória. A palavra humildade, irmãos, ela é um tanto subjetiva, né? O que significa humildade para mim, às vezes não significa humildade para você.
Às vezes a atitude que é encarada como sendo humilde por uma pessoa, não é encarada como sendo humilde por outra. Humildade às vezes acaba sendo um termo muito subjetivo, pessoal, um alto grau de subjetividade. Deixa eu só dar um exemplo para você. Eu lembro que conversei com um irmão há alguns meses, né, sobre esse assunto de humildade. Ele deu a opinião dele ali, era uma conversa descontraída. Ele disse que humildade, da perspectiva dele, era uma pessoa que chegava calada nos lugares, dava bom dia, dava boa tarde, boa noite, você sentava lá no cantinho dela, não perturbava ninguém. Isso é a humildade da perspectiva deles. Deixa eu perguntar, irmãos, alguém pode ser arrogante fazendo isso? Dá para ser arrogante, chegar no lugar, dar bom dia, sentar no seu lugar e ficar quieto? Dá para ser arrogante, né? Arrogância não tem a ver com uma mera questão de educação. Educação e humildade são duas coisas diferentes. Então, Jason, o que seria humildade do ponto de vista bíblico, não das nossas perspectivas? Paulo ensina o que é humildade aqui. Não façam nada por partidarismo nem vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Veja que difícil, né? Considerar o outro superior a mim mesmo. Isso choca nosso coração, choca nessa mente, é um tanto escandaloso. Eu tenho que considerar fulano superior a mim, mais do que eu? O que é que fulano tem para ser maior do que eu? Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que existe alguém maior do que ninguém entre nós. O que ele está dizendo é que você deve considerar o outro superior a si mesmo. Aí é onde vem o exercício mais difícil. Porque se eu sei que fulano é igual a mim e que eu não tenho motivo nenhum para me rebaixar diante dele, é mais difícil ainda seguir o conselho. Considere, mesmo que não seja, considere o outro superior a você mesmo. E ele vai dar o grande exemplo do que significa fazer isso. Veja comigo o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós vamos ler a outra parte do hino daqui a pouco, mas eu quero que a gente reflita nessa primeira parte agora, que tem muito a nos ensinar sobre a encarnação. Paulo pega um assunto da vida prática, cotidiana da igreja, problema de falta de humildade, e tira profundos aspectos teológicos da encarnação de Jesus para ensinar como eles deviam agir. Então vamos nos aproveitar aqui do que Paulo escreveu para entender um pouco mais da encarnação. Ele fala que devemos ter o mesmo sentimento, mesma forma de agir de Cristo Jesus. Mas aí ele acrescenta que ele subsistia em forma de Deus. Subsistindo em forma de Deus. O que significa dizer que Jesus subsistia na forma de Deus? Veja que o texto não diz simplesmente que ele era Deus. O texto fala que ele subsistia na forma de Deus, que é um tanto mais difícil de entender. Aqui a gente tem que entender o que é que significa, irmãos, o significado da palavra morfê, que foi a palavra que Paulo utilizou aqui. Há duas formas diferentes, há várias, mas duas principais. Alguns interpretam morfê como se referindo à essência de Jesus, o que ele era por dentro. Ele era Deus essencialmente. E outros interpretam como se referindo à aparência, à glória externa de Jesus. Morfê, ou forma, significa a essência ou a aparência externa. Existem essas duas correntes na interpretação bíblica. Os que acreditam, irmãos, que isso se referia à essência de Jesus, eles tiram essas ideias lá do mundo grego da época. Vixe, Jason, isso é difícil demais. Não é difícil, abra a mente que você vai entender. Como é que os gregos entendiam a forma, ou a morfê? Eles tinham uma ideia toda abstrata disso. Eles diziam o seguinte: olha, a forma ou a morfê de alguma coisa é a sua verdadeira essência. Pense, por exemplo, numa cadeira. Quando você olha para uma cadeira como essa aqui, o que é que você vê nessa cadeira? Você vê que existem alguns elementos nela, né? É uma cadeira marrom ou preta? Marrom, né? É uma cadeira marrom que tem um assento acolchoado, 4 pernas, um lugar para se sentar e um lugar para encostar as costas. Deixa eu perguntar para os irmãos, o que será que faz parte da essência dessa cadeira?
Por exemplo, se eu mudar a cor da cadeira, ela deixa de ser uma cadeira? Não, né? Se eu mudar o acolchoado para deixar só o lugar de madeira, continua sendo uma cadeira, né? Vocês percebem que existem alguns aspectos que são essenciais da cadeira? Era isso que os gregos diziam que era a morfê, aquilo que era mais interno, a essência de alguma coisa. Pois bem, irmãos, será que foi isso que Paulo quis dizer aqui? Muito provavelmente não. Por quê? Paulo, apesar de estar escrevendo em grego, ele não era um grego, ele era um judeu, era um hebreu. Ele escrevia as coisas, mas com a mentalidade hebraica, a mentalidade de um judeu. E o que é que significava a morfê nessa época aqui? Essa palavra só aparece em um outro lugar da Bíblia. Vamos ver comigo? Deixa a mão aí em Filipenses 2, mas abre comigo lá em Marcos 16 para você ver. É a única outra ocorrência dessa palavra nas Escrituras. Vamos entender o que é que significa essa forma ou essa morfê aqui. Marcos 16. Veja comigo o verso 12, aqui está falando depois da ressurreição de Jesus. O mestre já havia voltado dos mortos e agora vai acompanhar 2 discípulos numa jornada, num pequeno caminho. Veja o que diz o verso 12, fala assim, ó. Depois disto, manifestou-se em outra, o que é que diz na sua versão? Em outra forma, em outra morfê, a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Veja só, irmãos, aqui diz que Jesus se manifestou com uma outra morfê para os 2 discípulos. Eu pergunto para vocês, aqui nessa passagem, morfê quer dizer uma coisa interna que ninguém consegue ver, uma essência, ou está falando do aspecto visível de Jesus? Está falando do aspecto visível, né? Os discípulos nem o reconhecem porque ele apareceu em outra forma. Aqui nós encontramos, irmãos, uma chave para entender Filipenses 2. O texto fala que Jesus existia na forma de Deus, seu aspecto visível era o da divindade. Ah, Jason, quer dizer que Jesus não era Deus por dentro? Ele era. Outras passagens do Novo Testamento mostram isso. Mas lá em Filipenses 2, Paulo está querendo mostrar algo maior. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, Jesus ele existia na glória de Deus. Quando as pessoas olhavam para ele, elas viam o seu semblante irradiado. Elas viam os emblemas da realeza. Jesus assentado no trono, o cetro real na sua mão, sua coroa, a adoração dos anjos, ele existia na forma de Deus. Tudo que se podia ver em Jesus apontava para a sua divindade. Ele era glorioso na sua manifestação externa. Mas o texto continua dizendo que, mesmo assim, ele não se apegou a isso. Filipenses 2 fala que ele não quis se apegar a isso. Mesmo tendo essa manifestação visível da divindade, o texto fala que ele esvaziou-se a si mesmo. E aqui você tem que entender bem o significado do esvaziou-se. Volta comigo lá em Filipenses 2. Já descobrimos que Jesus existia na forma visível da divindade. Ele é Deus por dentro, ele é Deus por fora, em todos os aspectos. E lá no céu, quando os anjos olhavam para ele, quando viam seu aspecto glorioso, eles o reconheciam imediatamente como Deus. Jesus era indubitavelmente, sem dúvida alguma, Deus acima de todos para todo sempre. Mas o texto vai dizer, no verso 6, que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa tradução aqui na Almeida está um pouco confusa. Talvez se você tiver a Nova Versão Internacional, você entende melhor o significado. Porque lá diz assim, não julgou o ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Ele não julgou essa igualdade com Deus uma coisa para ficar apegado. Ah não, Jason, Jesus não quis se apegar a esse status? Não. Veja o que Paulo vai dizer que ele fez. Antes, no verso 7, antes, a si mesmo se esvaziou. Aqui Paulo usa uma palavra que é um pouco difícil de entender, mas é necessária. Ele usa um termo derivado da palavra kenosis. Jason, e o que é essa kenosis aí? Muitas pessoas entenderam errado isso aqui no passado, porque kenosis significa esvaziamento. E aí alguns diziam o seguinte, então quando Jesus veio a esse mundo, ele se esvaziou da sua divindade, ele não era mais Deus,
para poder se tornar um ser humano. Então, quando ele veio a esse mundo, ele era apenas homem. Ele se esvaziou da sua glória divina, se esvaziou do seu poder. Só que, será que isso é correto, irmãos? Jesus era apenas homem quando estava aqui no nosso meio? Não. Ele fez afirmações fantásticas sobre ele mesmo. Antes que Abraão existisse, eu sou, ele disse. Jesus se reconhecia como Deus encarnado. Então, o que é que o texto quer dizer quando fala que ele a si mesmo se esvaziou? Aí é onde está a chave. O texto não diz, irmãos, que Jesus se esvaziou da sua divindade. A divindade, irmãos, não é como uma espécie de roupa que alguém pode tirar, colocar no cabide e deixar lá guardada. Deixa eu perguntar para vocês, Deus pode deixar de ser Deus? Faz algum sentido isso? Não faz sentido nenhum. Deus não pode deixar de ser Deus. O texto não fala que Jesus se esvaziou da sua glória divina. O texto fala que ele se esvaziou de si mesmo. Aqui é onde está o ponto de comparação para os filipenses entenderem. O que é que Paulo estava dizendo aos filipenses? Olha, vocês estão com problemas aí na igreja de vocês, porque mesmo sendo iguais, vocês não conseguem se humilhar um diante do outro. Pensem no exemplo maior de Jesus, que era igual ao seu Pai, mas ainda assim se humilhou diante dele, se rebaixou diante do seu Pai, mesmo sendo igual a ele. Esse é o esvaziamento. Esvaziou-se de si mesmo. Ele ainda explica melhor o que é o esvaziamento na frase seguinte, porque o texto fala: esvaziou-se, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quer descobrir o que é o esvaziamento de Jesus? Ele não perdeu nenhum poder divino, não. Ele não perdeu nenhuma característica de Deus. Pelo contrário, ele ganhou uma natureza humana. Ele assumiu, recebeu a forma de servo. Aqui é onde está um ponto fantástico e misterioso sobre a doutrina da encarnação. Jesus não perdeu a sua glória divina. Essa glória foi velada no corpo humano. Ellen White gosta dessa expressão. Ela diz que Jesus velou, escondeu a sua divindade no manto de carne. Como isso foi possível? Eu não faço a menor ideia. Eu acredito pela fé. Assim como a morte de Jesus na cruz, né? Como é que ele, tendo natureza divina, pôde morrer? É um outro mistério também. Mas como isso aconteceu? Como é que Deus, em sua infinitude, em toda a sua manifestação gloriosa, pôde caber num bebê ali em Belém da Judéia? Só Deus sabe como é que esse mistério aconteceu. Quando Ellen White fala que nós vamos estudar a obra da salvação, inclusive a encarnação, pelo resto da eternidade, ela não estava brincando, não. Deus cobriu camada após camada a sua divindade com um manto de carne. Hebreus capítulo 10 fala: um corpo me preparaste. Um corpo foi preparado para o Filho de Deus. O texto fala que Jesus assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Era um ser humano por completo. Existem muitos aspectos aqui na encarnação de Jesus, irmãos. Alguns que levantam dúvida em alguns irmãos. Jason, tudo bem, você falou que ele não perdeu nada da sua divindade. Mas, e como é que ele curava as pessoas? Como é que ele conseguia ler os pensamentos dos fariseus? Jesus não fazia nada disso pelo seu próprio poder, irmãos. Ele fazia pelo poder de outro. O mesmo poder que está disponível a nós. O poder do seu Pai e o poder do Espírito Santo. O poder que Jesus utilizava para operar milagres, irmãos, é o mesmo poder que está disponível a nós. O poder do Espírito Santo e o poder de Deus o Pai. O poder que ele utilizava para falar a verdade, para testemunhar, para resistir ao pecado, nada do que Jesus tinha é proibido a nós. As capacidades e poderes que ele tinha disponíveis, estão disponíveis para nós também. Na verdade, a grande tentação que Satanás sempre colocava diante de Jesus era de fazer ele usar os poderes divinos dele. Você lembra a primeira tentação lá no deserto? Se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães. Diga aí para mim, quando é que Satanás podia fazer uma tentação dessa para mim ou para você? Nunca, né? Eu não tenho essa capacidade. Mas Jesus tinha e ele sabia. Usa esse poder divino que você tem aí dentro guardado. Jesus sempre se recusou, do começo até o final. Ele verdadeiramente assumiu a forma de servo, irmãos. Jesus precisava vencer como homem. Ele não veio a esse mundo aqui para vencer como Deus, não. Porque se ele assim fizesse, ele não poderia sequer ser um exemplo para nós. Poderia ganhar a vitória sobre o pecado, ótimo, isso era parte do plano. Mas ele não seria um exemplo para nós, que era a segunda parte. Como é que ele poderia vencer o pecado
esmagar o poder do pecado, mas sem fazer uso do seu poder divino. Ele usava o poder de seu Pai e o poder do Espírito Santo, que era disponibilizado para ele. Ele foi realmente reconhecido em figura humana, assumiu mesmo a forma de servo. Aqui tem alguns aspectos também interessantes, outros que despertam outras dúvidas. Jason, mas quando perguntaram para Jesus o dia da sua vinda, ele disse que não sabia. É claro que ele não sabia, irmãos. A mente humana de Jesus não conhecia essas informações. Vocês sabiam que Jesus se desenvolveu como um ser humano comum, como eu e você? Lucas capítulo 2, um verso bem conhecido, bem citado pelos desbravadores geralmente, né? Fala que Jesus crescia em quê? Sabedoria, estatura e graça. Opa, se ele crescia em sabedoria, quer dizer que ele podia crescer, né? Mas como é que pode o infinito crescer em sabedoria? É porque a mente infinita de Jesus não podia crescer, mas a sua mente humana poderia. Jesus foi aprendendo mais sobre Deus, aprendendo mais sobre a obediência. Sabe qual foi a primeira vez, pelo menos a primeira vez relatada no texto bíblico, em que Jesus tomou consciência de que ele era filho de Deus? Foi na sua cerimônia de transição para a maturidade, quando ele fez sua primeira viagem a Jerusalém, ao templo. Ali se fala que Jesus, junto com os sacerdotes, com os escribas, os mestres da lei, já demonstrava um conhecimento fantástico, né? Que ele havia recebido de seus pais, fazia perguntas interessantes aos doutores da lei, impressionava aqueles homens. Aí Maria e José vão embora na caravana, achando que Jesus estava com alguém de confiança deles, e percebem já ao terceiro dia de viagem que Jesus não estava lá. Aí vocês lembram que eles voltam, né? Quando eles encontram Jesus, Maria ali desesperada pergunta: onde é que você estava? Vocês lembram o que é que Jesus responde? Mulher, você não sabia que convinha para mim? Mulher era um título de respeito, certo? Você não sabia que convinha para mim estar na casa do meu pai? Ali o texto fala que Maria ficou chocada, porque ela nunca tinha dito a Jesus que ele não era filho de José. Quem foi que disse isso ao menino? Quem foi que falou para ele que ele foi gerado de forma sobrenatural? Ninguém havia dito, mas por comunicação divina, por observar os rituais do templo, por ir pela primeira vez a Jerusalém, Jesus descobriu ali os primeiros raios de iluminação sobre a sua missão como homem, já na infância, aos 12 anos. Então Jesus podia crescer em conhecimento, e de fato ele cresceu. Mas ele não usava esse conhecimento em próprio benefício. É por isso que quando perguntaram para ele o dia de sua vinda, ele disse que não sabia. Ele não ia escavar isso no fundo da sua consciência divina para revelar esse detalhe inútil para os homens. Aqui uma comparação pode ser interessante, irmãos. Para você entender o que acontecia com o conhecimento de Jesus, é só pensar com os aspectos do seu corpo. Como assim, Jason? Do mesmo jeito que a sua glória visível foi velada por um corpo humano, a sua mente infinita também foi velada por sua mente humana. Jesus recebeu a mente de homem, irmãos, a mente de um ser humano. Ele tinha limitações de conhecimento, passava por angústias, se indignava também. Se você lembra no episódio em que Jesus cura a mão de um homem, no sábado, o texto fala que Jesus olha ao redor e ninguém queria ajudá-lo, ninguém queria sequer auxiliar aquele homem. O texto fala que Jesus ficou indignado, ficou com raiva. Ele tinha um sentimento humano da raiva também, não a raiva pecaminosa, mas esse é um sentimento humano também, legítimo em algumas situações. Jesus era um homem por completo. O texto não para por aí, aqui em Filipenses 2. É muito interessante porque se diz, irmãos, que ele assumiu a forma de servo, forma de escravo. Servo é uma palavra que atenua a palavra original. A palavra original não é servo, não. Servo é alguém que você contrata e dispensa. Escravo é outra coisa, que é o significado de doulos, que aparece aqui. Doulos, escravo, é alguém que sequer é dono de si mesmo. Veja que ele veio como homem, mas ele podia ter encarnado como um grande rei, né? Ele podia ter encarnado como um sacerdote, um escriba, ou até mesmo um imperador. Mas ele veio como um escravo, sequer era dono de si mesmo, confiava tudo ao seu pai. Mas a humilhação, você acha que parou por aí? Na escala da humilhação, o Filho de Deus desceu ainda mais. Além de se tornar um ser humano, que já é infinitamente degradante para alguém que é Deus, ele assumiu a forma de servo,
E o texto fala que após isso, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Jason, mas obediência é uma forma de humilhação? Algumas vezes é. Às vezes, para obedecer a Deus, nós precisamos passar por humilhações. Imagine o que o Filho de Deus não teve que passar para obedecer a Deus em tudo. Porque nós ainda temos, entre aspas, a opção de escolher ou não obedecer a Deus, né? Nós ainda temos a opção de aceitar ou não aceitar a obediência. Jesus não tinha essa opção. Entenda bem o que eu quero dizer aqui. Não estou dizendo que Jesus não era capaz de escolher. Ele era, obviamente. Mas havia um único caminho que daria certo para a salvação da humanidade. Jesus não tinha duas opções nesse sentido. Tanto é que o texto fala que ele foi obediente até a morte. Observe, a morte foi um ato de obediência. Jesus escolheu um caminho, irmãos, que dar as costas seria pecado. Ele escolheu um caminho que desviar-se dele era sinônimo de desobediência. Além de um corpo humano, além de uma mente humana, de um crescimento humano, Jesus também recebeu uma vontade humana. É por isso que naqueles momentos de agonia no Getsemane, Jesus fala aquelas palavras. Jesus, a pessoa de Jesus, por ter uma natureza dupla, tinha a sua vontade divina, e nessa vontade ele não discordava em nada do seu Pai, mas ele tinha a vontade humana também. Se você, como um ser humano comum, se estivesse diante da morte, o que é que você faria? Você com certeza tremeria, né? Daria o passo atrás. Jesus era um homem como nós. A vontade que gritou ali no Getsemane foi: dê o passo atrás, você não precisa morrer, não morra. Uma vontade humana que até em certo sentido é natural, mas Jesus teve que negar isso. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice da salvação tremendo na mão de Jesus ali. O cálice da ira de Deus, que ele precisava tomar até a última gota, tremeu nas mãos do Mestre, do homem Jesus. Mas ele não para a oração por aí. Ele diz: se possível, todavia seja feita a tua vontade como Deus, não a minha vontade como homem. E Jesus aceita o caminho, a senda da humilhação até o final. Ele sofre a morte, e não a morte comum, ele sofre a morte de cruz, a morte mais humilhante daquela época, a morte destinada aos criminosos. Quando Isaías 53 diz que ele foi contado entre os transgressores na sua morte, o texto não está exagerando. À direita e à esquerda de Jesus morreram dois homens da pior estirpe da sociedade, e ainda assim Jesus escolheu esse caminho, escolheu esse fardo, escolheu se misturar com essa gente, nós. Graças a Deus, irmãos, que a história não terminou por aí. Graças a Deus que ela foi até aí, mas graças a Deus que ela não terminou até aí. Por esse ato, Jesus conquistou a nossa salvação, mas o plano de Deus, se terminasse aí, estaria incompleto. É por isso que Filipenses 2 continua dizendo no verso 9 o seguinte, leia comigo até o verso 11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. De servo, da forma de servo, da forma de um escravo, Jesus foi exaltado à posição de Senhor nos mais altos céus. Jesus, após morrer a morte humilhante na cruz do Calvário, permanecer sepultado por 3 dias, não foi deixado ali. A morte não podia contê-lo. Os grilhões da sepultura não podiam deixar aquele que é a fonte da vida preso para ali eternamente. Foi temporário, foi por pouco tempo. Ao 3º dia Jesus ressuscita. E aqui Paulo descreve o que foi invisível aos olhos humanos. Cristo foi exaltado acima de toda a potestade, de toda a criação, de todo anjo. Ele recebeu de volta o trono que ele possuía. Só que é interessante porque o texto diz, irmãos, que ele foi exaltado sobremaneira, além do que já era antes. Que grande mistério, talvez um mistério tão grande quanto a encarnação, né? Como é que ele, que era Deus, já possuía a posição mais alta, foi exaltado acima do que já era antes? Cristo foi exaltado não apenas como Deus, ele foi exaltado como um vencedor. Se ele era Deus por natureza,
agora nós podemos dizer que em algum sentido ele também era por merecimento, porque ele ascende ao céu depois de ter conquistado a vitória para nós. Essa mesma sequência de acontecimentos, irmãos, que acontece com Jesus, ela acontece em um certo sentido com todo aquele que crê nele. A Escritura fala que se com Cristo sofremos, com Ele nós seremos glorificados. Meu desejo é que nessa vida todos vocês agarrem a proposta que foi dada a Jesus Cristo, a proposta de salvação que Ele entregou a nós, suportem os sofrimentos que a vida cristã traz, porque nós temos a certeza que no final, em Cristo Jesus nós seremos glorificados. Nós queremos, juntamente com Jesus, reinar pelos séculos dos séculos. Que seguindo o exemplo dele, você vença o pecado pela confiança no Pai, pelo poder do Espírito. Deus abençoe a todos nós. Vamos ouvir um hino agora para finalizar. Ao término, nós nos levantamos e oramos ao Senhor.